E a gente infelizmente começa a semana mostrando que os casos de violência contra a mulher não param de acontecer aqui na região. É uma triste realidade que tem aumentado muito, né? Agora, uma mulher de 29 anos foi assassinada com mais de 20 facadas pelo ex-marido. Foi ontem à noite em Penápolis e quem tem as informações ao vivo é a repórter Priscila Andrade. A informação que eu recebi, eu quero que você confirme, Priscila, é que o autor desse crime já se entregou à polícia. É isso mesmo? Bom dia. Corretíssimo. Não, está preso e agora à disposição da polícia. Boa tarde para você, Casa. Boa tarde para todo mundo. Ele se entregou hoje de manhã para a polícia em Birigui e teria confessado aos policiais o crime que cometeu contra Jaqueline Barbosa de Oliveira, de apenas 29 anos. Ela foi morta dentro de casa com cerca de 25 facadas. Ela deixa 2 filhos, um de 6 e outro de 9 anos. Segundo informações da polícia, o casal já estava separado há pouco mais de um mês. Era recente a separação dos dois. Os dois tinham 2 filhos, né? Uma menina de 9 anos, fruto de outro relacionamento, e um menino de 6 anos. O ex-marido foi até a casa de Jaqueline e aí, numa altura de uma discussão, até segundo os vizinhos, ouviram a Jaqueline gritar. E aí, o ex-marido saiu fugindo com o veículo da família e levando o filho de 6 anos. Quando a polícia chegou, a polícia militar foi até a casa, no bairro Planalto, em Penápolis, região de Araçatuba, mas Jaqueline já havia sido levada pelo corpo de bombeiros até o pronto-socorro. Infelizmente, a Jaqueline não resistiu e morreu antes de dar entrada. A polícia voltou ao local, isolou a casa, onde foi o palco desse assassinato brutal, e recolheu alguns materiais, como um par de chinelos que pertence ao ex-marido, o celular da própria Jaqueline e outros objetos que agora farão parte de uma perícia que deve levar até 30 dias para que saia o resultado e até para poder ter todas as certezas de como foi esse crime. O corpo de Jaqueline passou pelo IML, já foi liberado para a família e ela deve ser velada no Bom Pastor Memorial e o enterro está previsto para acontecer às 4h30 da tarde de hoje, Casa. Olha, Priscila, enquanto a gente estava apurando essa informação, eu tentei contato com algumas pessoas ligadas aí a essa vítima e o relato que a gente descobriu foi o seguinte: as brigas entre eles, Priscila, eram constantes, desde quando estavam juntos e agora depois do fim do relacionamento. Inclusive, amigas relataram até nas redes sociais que em outras situações a jovem já tinha sido vítima de violência, ou seja, o homem que é réu confesso, né, que já disse que matou aí por não aceitar o fim do relacionamento, ele já tinha batido nessa mulher em outras situações. Inclusive, parentes, Priscila, já tinham até pedido para que ela terminasse o relacionamento, desse um basta na situação, porque não estavam mais aguentando ver as agressões, não só físicas como psicológicas, enfim, verbais, que a jovem sofria. Coloca a imagem dela para mim, por favor, Fabão. Eu quero mostrar para quem está em casa, essa jovem, olha, não tem nem 30 anos de idade, tem 2 filhos, um dos filhos, o mais novo, ela teve com o homem que foi aí o que tirou a vida dela, né? Esse vagabundo que agora vai ficar atrás das grades, e ele colocou um ponto final na história dessa mulher que tinha uma vida inteira pela frente. Quem está em casa me acompanhando vai falar: Casa, eu já estou cansado de tantos casos aí que a gente mostra no SBT Interior de violência contra a mulher. E você que está em casa conseguiu perceber o detalhe? O enredo é sempre o mesmo. São brigas constantes em um relacionamento abusivo, que em um determinado momento o homem parte para cima e não aceita o fim do relacionamento ou não aceita uma situação que ele julga não ser a correta e ele parte para a violência. O detalhe, Priscila, eu quero compartilhar com você, minha amiga, que há tantos anos já trabalha aí fazendo reportagens em meio policial, é o seguinte: uma pessoa que dá mais de 20 golpes, estima-se 25, só a perícia no corpo vai precisar, mas que dá 25 golpes de faca numa outra pessoa, ela estava possuída pelo ódio. A pessoa vai lá, ela realmente quer concluir aquela situação, o que mostra o quão doente é a mente de um ser humano que faz isso, né? Eu não me recordo desse ano, pelo menos, ou recentemente, a gente ter contado uma história por aqui, Priscila, de uma violência tão brutal como essa. Você lembra de alguma coisa semelhante?
Não. E o que é mais brutal nesse caso, Casa, é que até a menina de 9 anos chegou a dizer para um dos policiais que ela ficou tão nervosa com a situação porque a mãe foi morta na presença das crianças. As crianças estavam em casa. Tanto que a menina mais velha, ela se arranhou de tanto nervoso. Imagina o trauma dessas crianças agora que estão sob proteção do Conselho Tutelar. Até o menino foi devolvido aí quando esse monstro se entregou à polícia. É uma bola de neve de desordem emocional que agora só com muito amor, com muito apoio estrutural da família para poder, né, dar um pouco de alento, né, e saber lidar com essa perda tão brutal da própria mãe. Exatamente isso. A gente, mais uma vez, é uma história que se repete. Por quê? Porque o machismo continua imperando na sociedade, a intolerância continua cada vez pior e as pessoas têm que entender uma coisa, gente. O relacionamento não deu certo, é cada um para um lado e a vida que segue. Não adianta querer achar que você tem posse da outra pessoa. Ninguém é dono de ninguém. Nós somos donos da nossa própria vida e do nosso próprio destino. Por isso que é importante as mulheres que são vítimas de violência procurarem ajuda. No primeiro levantar de voz que um homem fizer contra você, ou na primeira vez que ele estender a mão para te dar uma palmada, minha gente, é importante que você coloque um ponto final, porque da agressão verbal parte para a psicológica, para aquela tortura mental, depois parte para a física e muitas vezes termina como terminou desse caso. Esse homem, inclusive bombeiro civil, ele estava lá trabalhando, tem a informação, ainda não é muito precisa, né? Afinal, foi aí há menos de 24 horas esse crime, então a polícia está montando o quebra-cabeça, mas tem a informação que ele não estaria trabalhando como bombeiro civil atualmente, estaria numa outra ocupação, mas então esse homem aí que acabou colocando de uma forma muito trágica um ponto final na vida dela. Obrigado pelas informações, viu, Priscila? É triste começar a semana de um jeito como esse. Quer complementar alguma coisa? Percebi que você acha que ia acrescentar alguma informação? Desculpa, Casa, cortou um pouquinho aqui. Não, na verdade, eu imaginei que a Priscila quisesse complementar, mas é isso mesmo que a gente tem aqui para trazer. Eu vou atualizando você que está em casa aí no nosso portal de notícias também, ao longo da programação. A gente vai sempre trazendo novidades sobre isso, afinal é um assunto muito trágico que a gente começa a semana.